Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Conforme, Diácono, propusemos no último programa, na semana passada, sim, nós viríamos Carta aos Hebreus. Começaríamos melhor a Sim. Carta aos Hebreus. Porém, eu não gostaria de iniciá-la assim de sopetão, imediatamente, sem uma certa introdução, que acredito será bem-vinda para muitas inteligências. Umberto Eco, um literata italiano, afirmou ser a Bíblia parte do famoso GUB, G-U-B, que significa isto? Great Unread Books, grandes livros não lidos. Será que ele tem razão nisso? Tem? Ele tem razão, sim. Sabe, devemos nós todos bater no peito, nós católicos, porque desde a reforma de Lutero, que já tem quase 500 anos, não é? Foi 1517, 1520, por aí, né? É por aí, é. Portanto, desde a reforma luterana, ou antes até o Concílio Vaticano II, a autoridade eclesiástica não entusiasmava ninguém a buscar na Bíblia a sua fonte de espiritualidade e intimidade com Deus. O católico dos séculos XVIII, XIX e até a metade do século XX era um católico devocionista. Mais do que a palavra de Deus, muito mais do que a palavra de Deus, as vidas dos santos, livros religiosos não bíblicos, conselhos morais e por aí ia. E eu me lembro bem disto, porque a minha primeira infância se passou ainda nos moldes pré-conciliares. Bem, veio o concílio, há mais de 50 anos. Deu frutos, sobretudo com relação à Bíblia na Constituição Dei Verbum. Porém, a revolução no mundo católico é muito lenta e nós devemos esperar ainda um bom tempo para que nós possamos dizer que o católico possui uma espiritualidade, ou melhor, que o católico possui uma cultura bíblica. Isto não acontece. Continuamos ainda com santinhos, com imagens, com milagres. E isto não deixou de ser uma reação do catolicismo ao protestantismo, que viu na Bíblia um dos seus pilares, sola scriptura, só a Escritura, mais nada. Como reação a esta posição radical, veio um apego exagerado às tradições com T minúsculo. Ah, certo. Certo? Agora, o que fazer? O que fazer diante desta situação? Nós não temos a pretensão de acabá-la, e talvez eu me vá e o senhor também, sem que esta cultura bíblica se tenha imposta no mundo católico como está no mundo protestante. A Bíblia foi levada para o exílio por nós e relegada ao exílio durante 400 ou mais anos de história. E estas coisas não se mudam do dia para o outro. E existe uma outra questão que reputo mais séria. A Bíblia não é um livro fácil de ser lido.
É um livro escrito há 2 milênios ou mais atrás. Uhum. Podemos comparar a leitura da Bíblia à leitura da Odisseia, de Homero, das Metamorfoses de Ovídio, das Eneidas de Virgílio, de Camões com os Lusíadas. Se não houver uma certa cultura e introdução, a leitura fica muito prejudicada. Porque todos esses livros foram escritos numa outra época e numa outra cultura e por gente que não pensava exatamente como nós hoje. Outra mentalidade. Completamente. Esta é uma questão mais grave e por isso existem, graças a Deus no mundo católico também, um sem número de comentários dos mais diversos níveis para ajudar a introduzir alguém numa leitura frutífera da Bíblia. Eu conheço pessoas semi-analfabetas que andam com a Bíblia debaixo dos braços. Que proveito tiram? Um proveito mínimo. Né? Proveito mínimo. Por quê? Porque não são capazes de interpretar um texto de maneira correta, como ele deveria ser interpretado. E existem, é bom que o nosso público saiba, leituras erradas da Bíblia. Leituras completamente fora de contexto. Fundamentalistas, inclusive. Fundamentalistas ou não, mas erradas. Completamente erradas. Isto não é fácil de ser retirado. É preciso paciência, é preciso tempo e é preciso que cursos como este aqui se multipliquem. Não só no Brasil, mas fora do Brasil também, para que a cultura bíblica vá entrando pouco a pouco na mente de cada fiel. E se sinta ele responsável pela leitura e pelos auxílios que a Escritura, a Palavra de Deus, lhe pode trazer. Certo? Poderia dar alguns exemplos, mas fugiria muito da carta aos Hebreus, não é? Exemplos de leitura errada. Sim, mas, por favor. De leitura completamente... Bem, deixe marcado aí, carta aos Hebreus. Está aqui. Deixe marcado, mas abra a Bíblia no livro de Josué, que é um livro muito difícil. Então vamos lá. Mas deixe marcado na sua Bíblia. Certo. Livro de Josué. Josué. Isto. Pegue o capítulo 6 de Josué e me que leia. É sobre as... a queda de Jericó. Josué. Pegue o seu capítulo 6. Aqui está o meu também. Já achou aí? Já. Eu estou aqui. É o primeiro livro depois do Pentateuco. Depois do Deuteronômio, é Josué. Tá. Então vamos lá. Êxodo, Levítico, Números... 6, vai ler de 6. Achou? Mas já estou perto. Aqui, Josué. Bem, agora é o capítulo 6. Sexto. A tomada de Jericó. Vamos lá. Leia do versículo 6 ao versículo 9, por favor. Ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar... Não, capítulo 6. Eu estou no capítulo 1. Capítulo 6. Então vamos lá. A partir do versículo? Não, 6. Também 6, 6. Então vamos lá. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 trombetas de chifre de carneiro e precedam a arca de Yahvé. Depois disse ao povo: passai e dai a volta à cidade, e os guerreiros marchem diante da arca de Yahvé. Foi feito como Josué havia dito ao povo.
7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante de Javé, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança de Javé vinha atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca, e, marchando, tocavam as trombetas. Josué, porém, havia dado ao povo a seguinte ordem: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser, lançai o grito de guerra, então lançareis o grito de guerra. Assim, a arca de Javé rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento, onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca de Javé. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas de chifre de carneiro, e marchando na frente da arca de Javé, tocavam a trombeta durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles, e a retaguarda seguia a arca de Javé. Enquanto marchavam, as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam uma vez a cidade e voltaram ao acampamento. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se ao romper da aurora e, de igual maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes soaram as trombetas e Josué disse ao povo: lançai o grito de guerra, pois Javé vos entregou a cidade. Agora, a partir do versículo 20. O povo lançou o grito de guerra e tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o som da trombeta, lançou um grande grito de guerra, e a muralha ruiu por terra. E o povo subiu à cidade, cada qual no lugar à sua frente, e se apossaram da cidade. Então, consagraram como anátema tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos, assim como os bois, ovelhas e jumentos, passando-os ao fio de espada. Bem, nós temos que fazer um intervalo. Sim. Vamos continuar depois. De volta, Estamos o de texto volta. foi lido. Sim. As trombetas de Jericó são famosas na historiografia bíblica, mas elas não aparecem como instrumento de estratégia militar. Em nenhuma narração militar aparecem trombetas como armas de guerra ou como instrumentos de guerra. Assim, por exemplo, os assírios costumavam tomar cidades inimigas construindo torres móveis, que depois se aproximavam da muralha e lá de cima lançavam tochas ardentes ou então arcos e pedras. Mas em nenhum lugar nós vemos trombetas soando. O que significa isto? Isto significa que o chão começa a ser meio lábil, meio escorregadio para nós, certo? O chão, porque as trombetas não servem para dirigir uma guerra. Há mais. Os historiadores, os arqueólogos, escavaram Jericó, a primeira cidade que foi encontrada no mundo, habitada já há 7.000 anos antes de Cristo, e não encontraram vestígio algum de população à época em que se costumava colocar esta conquista de Jericó pelos israelitas. Ou seja, a cidade simplesmente estava vazia, sem ninguém, apenas ruínas. Portanto, nós podemos dizer com toda a segurança, depois dessas considerações que eu fiz, que este texto aqui não é histórico. Não é um texto histórico.
Mas traz uma mensagem, né? Porém, não é texto histórico. Sim, não sim. é para ser lido literalmente. Não é para ser interpretado ao pé da letra. E então, aonde fica a verdade do texto, se ele não pode ser lido ao pé da letra? Onde está a sua verdade? As trombetas aparecem também num livro muito tardio da Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 13, e sempre nas mãos de sacerdotes. A verdade deste texto pode bem ser a seguinte: o narrador nos diz que a cidade foi tomada não tanto pela capacidade militar de Israel, que nunca teve de resto, não tanto por suas vitórias militares que nunca existiram, mas a primeira conquista da primeira cidade da Terra Santa é paradigmática. E o texto quer, na sua mensagem, dizer-nos o seguinte: a conquista, a vitória está mais nas mãos de Deus, trombetas, sacerdotes, culto e liturgia, do que nas mãos dos homens, do que nas mãos dos israelitas. É mais Deus quem decide as coisas do que os homens com a sua perícia. Esta pode ser bem a leitura que fazemos do texto da queda das muralhas de Jericó. Agora, e por que manda passar a fio de espada homens, mulheres, Essa era a minha crianças e até animais? Pelo simples motivo de terem vivido antes numa terra que depois o Deus de Israel resolveu dar ao seu povo. Também aqui a inteligência tem que ajudar. Nós estamos num mundo sacral, num mundo cultico, com sacerdotes e trombetas. E no mundo sacral, no mundo cultico, no culto a Deus, vale a regra, ou tudo ou nada. Ou se dá tudo ou não se dá nada. Deus não se contenta com a metade. Ele quer e quer tudo. Portanto, toda a cidade pertence a Ele. É isto que o texto quer dizer. Agora, para isto é preciso uma certa cultura, não é verdade? Sem uma certa cultura bíblica, se lê um texto deste... Vai dizer que Deus mandou matar, que manda matar. E imagina que Jericó realmente caiu ao som de 7 trombetas. São coisas diferentes e bem diferentes. Mas agora eu entendo por que são mencionados sacerdotes e trombetas. Vale mais o culto a Deus no mundo sacral. É Deus quem resolve as coisas melhor que os homens. Por isso que realmente é difícil, não? Será que o autor já escreve com essa intenção, né? O agiógrafo. O autor tinha pré-compreensões que nós não temos mais. Não temos hoje. O que é uma pré-compreensão? Não é preconceito, é pré-compreensão. São coisas que vêm atrás e que condicionam ou limitam os meus conceitos atuais. Por exemplo, por que eu sou o que sou? Por que eu tenho determinadas inclinações? Por que eu faço determinadas coisas? Por que eu gosto, por exemplo, de música clássica e não de música popular? Por quê? Vêm as pré-compreensões. Minha família, meus pais, meus avós, a educação que recebi, os mestres, a escola, os colegas, enfim, todo mundo, toda esta gente me condicionou. Por que eu sou um católico, padre católico? Porque desde a infância eu vivi na igreja.
São os meus pré-conceitos, tá vendo? Que vão Preconceito e determinar pré-compreensões. pré-compreensões. Bom, poderia ser preconceito também, no sentido bom do termo. São conceitos que determinarão mais tarde e de maneira bem forte os meus conceitos. Certamente, se eu tivesse nascido numa favela, de mãe prostituta, de pai traficante de droga, eu não seria o que sou hoje. O que eu seria? Não sei, porque não se pode fazer pensar e refletir sobre algo que nunca se deu. Não é? Aí está um exemplo de como precisamos de cultura e cultura bíblica para entender a Bíblia. Como também para entender aqueles outros livros antigos que fazem parte dos Great Unread Books, grandes livros não lidos, né, e tirar proveito espiritual. Uma pessoa que não tenha esta visão é capaz de chegar a esta conclusão? Não há como. Não há como, não é? Então está aí apenas um exemplo para dizer que a leitura da Bíblia não é fácil, exige estudo e exige uma cultura. Mas também, o que é fácil nesse mundo? Nada. Alemão é fácil? Dizem que é um dos mais difíceis idiomas. Pois é. Grego é fácil? Nem o nosso português é fácil. Medicina é fácil? Internet, informática é fácil? Exige Por que aplicação, que só a Bíblia tem que ser dedicação. fácil? Não. Agora, o nosso povo, se tiver interesse por aulas assim ou por livros que escolham, terá, com o passar do tempo, uma cultura bíblica melhor. Bom, isto tudo é uma certa introdução ampla a um livro, a uma epístola que vamos tomar. À primeira vista, a Carta aos Hebreus é a menos lida de todos, ou de todas. Sabe, a liturgia assume no mês de janeiro, nas férias, nos dias feriais do mês de janeiro, dos anos ímpares. O ano que vem... Já estamos. Não, já estamos. Já estamos em 2018, já estou pensando já estamos em 2017, estou pensando em 2016 ainda. Né? Foi rápido esse curso aqui, ou esse tempo que passou. E em 2017 já estamos lendo no mês de janeiro apenas, a carta inteirinha aos Hebreus, na liturgia da missa. Mas quem é que explica, quem é que tem paciência para ler, quem é que gostaria de entender, quem é que gostaria de aprofundar? E com essa visão, nós vamos para uma introdução mais próxima da carta aos Hebreus. Ela não foi escrita por Paulo, como tradicionalmente se disse, não sabemos quem foi o seu autor e provavelmente ela foi escrita depois da queda de Jerusalém, isto é, depois do ano 70. Mas ele não chega a citar, né, a queda do templo. Não chega a citar de forma nenhuma. Escreve e dá a entender que o templo ainda está à disposição, mas o templo não estava mais. A carta não pode ser datada antes de 70. Antes de 70 nós temos apenas as cartas autênticas de Paulo. A carta aos Hebreus, infelizmente, não é de tradição ou de escritura mais recente, mais tardia. Ela possui uma alta cristologia que não se compreende, bem elaborada, não se compreende bem num texto anterior ao ano 70. Bem, hoje está encerrado o nosso curso aqui. É só esse gostinho de quero mais. E esse gostinho prepara, se Deus quiser, para a semana que vem. Sim, tá bem? Sim. Então, até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.